Olá, pessoal! Vamos lá para mais um dia de leitura da Palavra de Deus e eu convido você a participar conosco, a mergulhar na Palavra de Deus, recebendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia, recebendo renovo, cura, paz interior. Tudo isso nós encontramos na Palavra de Deus e eu quero convidar você a vir conosco fazer parte dessa jornada. Hoje nós estaremos lendo Gênesis, capítulo 12 até o 14, e Mateus, capítulo 5, do 1 até o 20. Então, vem conosco e seja abençoado. Diz assim a palavra do Senhor. Deus chama a Abraão. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu abençoarei o seu nome, será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Versículo 4. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher, Sarai, e seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de More. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abrão constituiu um altar e adorou o Senhor. Dali, ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Abrão no Egito. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abrão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios virem você, vão dizer: esta aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por causa deles, me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Capítulo 13. Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro.
ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e a sua família. Não havia pasto que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha a terra que está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como uma terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecado horrível contra o Senhor. Versículo 14, promessa de Deus a Abraão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos do pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. E agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mare, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Capítulo 14, Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Siná, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomé era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admar, Semiber de Geboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chama Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomé os havia dominado por 14 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomé e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuizins em Ram e os Amins em Savé Kiriataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El Parã, onde começa o deserto.
Depois voltaram até Gades, que naquele tempo se chamava em Mispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Hazorrão, Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá e Zeboim e os de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Siná e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que haviam piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que haviam em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mare, o amorreu. Mare e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta todo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Versículo 17, Melquisedeque abençoa Abrão. Depois de haver derrotado Quedorlaomé e os seus outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também é chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Juro que não ficarei com nada do que é seu, nem com um fio de linha ou com uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Mare, pode ficar com a parte deles. Amém? Encerramos aqui a leitura de Gênesis, mas vamos dar continuidade lá no livro de Mateus, capítulo 5. Vamos estar lendo para completar e fechar a nossa leitura diária de hoje. Amém? O Sermão do Monte é o título da leitura de Mateus capítulo 5, que diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele
e ele começou a ensiná-las. A verdadeira felicidade, versículo 3. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeita. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultarem, perseguirem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo 13, o sal e a luz. Vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Versículo 17. A lei de Moisés. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem mesmo a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer que desobedecer ao menor mandamento e ensinar aos outros a fazer o mesmo será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Amém? Nós encerramos aqui a nossa leitura da palavra de Deus. Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá de podermos, ler a palavra dEle, de termos esse acesso, essa liberdade. E se você conseguiu chegar até aqui, quero lhe parabenizar e incentivar cada vez mais você continuar, porque essa palavra, ela é alimento, ela é cura, ela é transformação, ela é poder de Deus, como diz a Sagrada Escritura. Então, é isso, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, os seus projetos, o seu dia, tudo esteja guardado, protegido pelo Senhor, em nome de Jesus.